Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Nivaldo com mais uma aula do curso de AutoCAD 2D. Hoje teremos nossa terceira aula. Vamos falar um pouco mais de configuração, vamos falar de comandos de seleção e vamos falar também de como alterar a cor e a espessura de linhas. Preparados? Vamos lá então. O meu AutoCAD já estava aberto. Na descrição do vídeo você encontra o link para baixar o arquivo da aula de hoje. Eu já estou com esse arquivo aberto. Então, aula 3. Vamos começar pelas configurações. Para que a gente possa treinar, eu pedi que você refaça as configurações das aulas 1 e 2. Vamos vir ao menu View e verificar que o cubo e a barra de navegação estão ocultos. Legal. Na barra de recursos, vamos contar quantos recursos temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deveriam só ser apenas 7. Mas esse último a gente não tem como tirar, o botão customização. E esse aqui também a gente não tem como tirar. Então, 9 menos 2 dá o 7. Apenas 3 recursos devem estar ativos. O Dynamic Input, o Auto Snap e o Object Snap. Esse aqui vou desligar. Ok? Configuração feita. Vamos continuar. Vamos falar sobre o recurso Dynamic Input. Quando eu ativo um comando, por exemplo, o comando linha, do lado esquerdo do cursor aparece uma informação, que é a mesma informação que está na linha de comando. Line Specify First Point. Specify First Point. Vamos desligar o Dynamic Input e vamos ativar o comando linha novamente. Olha, nós não temos mais a informação do lado do cursor. A informação por si só, ela não é tão importante, porque ela se encontra na linha de comando. Mas as caixas para nós digitarmos o comprimento e o ângulo também não se encontram. E como que eu vou fazer a linha se eu não tenho onde digitar o comprimento e o ângulo? Eu preciso digitar aqui na linha de comando. Mas como? Eu não vou falar sobre isso, porque nesse curso nós vamos trabalhar sempre com o Dynamic Input ligado. Aparência da interface Ribbon. A interface Ribbon é composta de 3 barras: a barra de menus, a barra de botões e a barra de painéis. Mas a gente pode alterar essa configuração através desse botão que nós temos aqui na barra de menus. Minimize to Panel Buttons. Se eu abrir aqui, eu vou ver que ele me dá 3 possibilidades e nessa quarta é uma opção se eu quero que o método cíclico esteja ligado ou não. Eu quero que sim. O que é esse método cíclico? Se eu clicar uma vez nesse botão, a interface Ribbon ela diminui de tamanho. A barra de menus continua existindo, os painéis continuam existindo, porém os botões, a barra de botões foi diminuída. Mas ao pausar o cursor sobre um painel, todos os botões estão aqui à nossa disposição. O segundo clique faz com que a barra de botões seja ocultada. Como que eu faço para selecionar algum comando? Eu posiciono o cursor sobre o painel e então escolho o comando que eu quero ativar. Terceiro clique, ele tira os painéis. Então fica sobrando apenas a barra de menu. Como que eu faço para ativar um comando? Só parar o cursor em cima do menu Home não adianta. Eu preciso clicar com o botão esquerdo, que vai abrir a barra de botões com os painéis, e aí então eu seleciono o comando desejado.
Por exemplo, o comando linha. Clico, automaticamente ele fecha a interface Ribbon. Quarto clique. No quarto clique, ele volta à situação inicial. File Tabs. A gente já falou um pouco dele na aula 1. O File Tabs é a barra de arquivos abertos. Eu vou vir aqui no Start e vou selecionar a aula 2 e vou verificar que ele mostra para mim que eu tenho dois arquivos abertos, o aula 2 e o aula 3. Se eu clico aqui no aula 3, eu mudo para o aula 3. Se eu clico no aula 2, eu mudo para o aula 2. Então é uma forma bem conveniente de a gente sair de um projeto e ir para o outro, buscar talvez informações que precisamos e retornar para o nosso projeto. Por isso eu acho que o File Tabs é muito importante e ele sempre deve estar ativo. Nós temos duas formas de controlar se o File Tabs vai estar oculto ou se ele vai estar ativo. A primeira forma é através, vou digitar File Tab e aparecem duas opções aqui para mim. A opção File Tab e a opção File Tab Close. Se eu clicar em File Tab Close, o File Tab some. Vamos digitar File Tab novamente e se eu usar a opção File Tab, ele volta. A outra forma que nós temos de controlar o File Tabs é pelo menu View. Nós temos aqui o botão File Tabs. Quando ele está azul, ele está ligado, então o File Tab está presente. Ao desligar, o File Tabs some. Layout Tabs. O Layout Tabs é muito importante quando você precisa gerar a sua folha de impressão. No nosso caso, ele está aqui embaixo, no canto inferior esquerdo. Vou clicar em Layout 1 e aqui a gente pode criar o layout da nossa folha. E sempre que a gente precisar, a gente volta para o Model. Como que a gente ativa o Layout Tabs? Bom, pela interface Ribbon, é esse o botão que liga e desliga o Layout Tabs. Ele estando azul está ligado, se eu clicar nele, ele ficou cinza, está desligado. Não temos mais o Layout Tabs. Vou ativá-lo. E a outra forma é usando o atalho. Então, Layout Tab, e aparece o número 1. O número 1 significa que o Layout Tab está presente. E o número 0, vou digitar 0 e apertar o Enter, é que ele não está mais presente. Então, novamente, Layout Tab, vou digitar o número 1 agora e pressionar Enter. E ele está presente. O próximo é a caixa de propriedades. Eu verifico que a maioria dos usuários de AutoCAD só abrem a caixa de propriedade quando eles precisam dela. Eu já prefiro trabalhar com a caixa de propriedade sempre aberta. Inclusive, trabalhar com a caixa de propriedade aberta é similar ao que acontece no Inventor, no SolidWorks, no CATIA, no Siemens NX e outros programas. Para a gente abrir a caixa de propriedades, a gente usa esse botão aqui, olha, Properties. E a caixa de propriedades foi aberta. E você pode posicioná-la aonde você achar mais interessante. A maioria dos programas coloca a caixa de propriedades do lado esquerdo. Vou fazer a mesma coisa. Tá aí, caixa de propriedades posicionada. Eu posso fechá-la por aqui. E o atalho para eu abrir a caixa de propriedades é PR. Existem outros atalhos, mas eu gosto do PR porque o PR são as duas primeiras letras de Properties. Digita PR, pressiona Enter, a caixa de propriedade veio. Vamos falar agora dos comandos de seleção. A primeira forma de selecionar um elemento do seu desenho
é a seleção direta. Para isso, você traz o cursor e coloca em cima do elemento que você quer selecionar. Perceba que ele muda de cor e que aparece uma caixa dizendo o nome desse elemento, no nosso caso, line. Nessa situação, você clica com o botão esquerdo do mouse. E você pode selecionar quantos elementos você quiser. Se você selecionou algum elemento que você não queria, você não precisa desselecionar tudo. Basta você manter a tecla Shift apertada, trazer o cursor sobre o elemento que deve sair da seleção e verifique que lá no cursor aparece um sinal de menos, ou seja, esse elemento será retirado da seleção. Tá aí. E para desselecionar tudo, você tem a tecla ESC. Janela verde. Se você pressionar o botão esquerdo do mouse e soltar, aperta e solta. E agora, você anda com o mouse para baixo e para a direita, forma uma janela azul. Se você andar para cima e para a direita, também forma uma janela azul. Para cima e para a esquerda forma uma janela verde, para baixo e para a esquerda também forma uma janela verde. A janela verde, ela seleciona tudo que ela toca. Ela está tocando numa linha, ela seleciona essa linha, ESC. Agora ela está tocando em duas linhas, ela vai selecionar essas duas linhas. Tudo que a caixa verde toca, ela seleciona. Ela também seleciona o que estiver dentro dela, tá? Então ela seleciona tudo que ela toca, mais tudo que estiver dentro dela. Janela azul. A janela azul seleciona somente quem estiver totalmente dentro dela. Verifique que a nossa janela azul, ela tem 4 linhas, ela toca 4 linhas, mas apenas uma linha está totalmente dentro dela. Então somente essa linha será selecionada. Novamente, agora ela está tocando 3 linhas, mas apenas uma linha está totalmente dentro dela. Então essa linha é a linha selecionada. Laço verde. Se você pressionar e soltar o botão esquerdo, você faz uma janela. Agora, se você pressionar e mantiver esse botão pressionado, você forma um laço. O laço verde, ele vai selecionar tudo que ele tocar. Então tá aí, ó. Tá tocando 3 linhas, vai selecionar essas 3 linhas. Laço azul. Laço azul, a mesma coisa. Ele seleciona quem estiver totalmente dentro dele. Pressione o botão esquerdo do mouse e mantenha ele pressionado. O laço azul vai selecionar quem estiver totalmente dentro dele. Ok. Select similar. Eu selecionei uma linha, usei a seleção direta para selecionar essa linha. E eu gostaria que o AutoCAD selecionasse todas as linhas do meu projeto. Então, eu devo clicar com o botão direito e procurar a opção Select Similar. E todas as linhas serão selecionadas, não só as linhas desse desenho, como todas as linhas do projeto. Agora, eu gostaria que todos os círculos fossem selecionados. Eu tenho 3 círculos aqui. Vou selecionar um deles, botão direito, Select Similar, e os 3 círculos serão selecionados. Vou selecionar esse quadrado ou retângulo, botão direito, Select Similar. Verifique que o quadrado, o hexágono e o pentágono foram selecionados. Mas eles são diferentes, por que foram selecionados? Eles são diferentes quando a gente pensa na quantidade de lados. Porém, eles têm algo em comum. Vamos selecionar o hexágono. O hexágono é uma polyline. O quadrado, verifique aqui na caixa de propriedades, é uma polyline. E o pentágono também é uma polyline. Então, Select Similar significa selecione todas as polylines. Então, vamos lá, botão direito, Select Similar. Selecionou essas 3,
mas entre parênteses ele colocou o número 5. Significa que além dessas 3, tem mais 2 polylines que foram selecionadas, tá? E nós estamos vendo elas aqui, ó. Essas 2 molduras aqui são polylines também, tá ok? Então ele seleciona todas as polylines do projeto. Por que que a gente vê os comandos de seleção? Porque a gente vai precisar apagar linhas, desfazer operações, alterar a cor da linha e alterar a espessura da linha. Eu gostaria de apagar, de deletar essa linha. Menu Home, temos esse botão, botão Erase. A linha foi deletada. Me arrependi de deletar essa linha, então nós temos os comandos de desfazer. Eu vou usar essa seta aqui, o nome dela é Undo e ela serve para desfazer. Tá aí, a nossa linha voltou. Vou selecionar agora essa mesma linha usando a janela verde. E vou deletá-la não usando o botão Erase, mas sim pressionando a tecla Delete do teclado. Ela sumiu também. Para eu trazê-la novamente, eu posso usar o botão Undo, ou então eu também posso usar a combinação de teclas Ctrl Z. A nossa linha voltou. Cor da linha. Então eu seleciono a linha que eu quero mudar a cor dela, e eu posso mudar a cor dela aqui pelo painel Properties. A primeira opção que nós temos aqui, Object Color, vou colocar amarelo. A nossa linha ficou amarela. Vou selecionar esse círculo, voltarei aqui ao Object Color e vou escolher uma cor para esse círculo. Para alterar a cor dos objetos, eu posso usar esse botão Object Color, que se encontra na interface Ribbon. Mas eu prefiro usar outro botão. Então vou selecionar essa linha, vou vir aqui na caixa de propriedades e vou verificar que a cor dela está by layer. Vou abrir e vou escolher a cor que me interessa. Vou selecionar esse hexágono, venho aqui na opção Color e escolho a cor que eu gostaria. Ok? Bem fácil mudar de cor. Como que eu volto para a cor original? Posso usar o comando desfazer, o comando Undo ou Ctrl Z? Posso. Mas nós podemos fazer assim também. Vou selecionar todos os objetos que tiveram a sua cor alterada. Verifique que na caixa de propriedades, no parâmetro Color, ele escreve vários. Aqui na interface Ribbon, ele deixa em branco. Então, quando a interface Ribbon estiver em branco, ou quando o parâmetro Color tiver escrito vários, significa que você tem objetos de cores diferentes. Eu vou abrir aqui e vou escolher a opção By Layer. Mais para frente a gente vai ver o que significa By Layer, tá ok? Bom, vamos falar de espessura de linha. Vou selecionar uma linha e venho aqui nesse parâmetro agora, Line Weight, peso da linha. Em português, a norma NBR chama de largura da linha. E aqui nós temos diversas larguras. Às vezes eu vou usar o nome espessura em vez de largura. Vou colocar o valor 0,50 milímetros. Aparentemente nada aconteceu. Ela continua fina como as demais. Vamos selecionar essa linha. Verifique que a espessura dela é by layer. Mas ao selecionar essa outra linha, aparece aquele valor que eu selecionei. Tudo bem, mas tem como eu ver na tela quem são as linhas grossas e as linhas finas? Tem. Basta a gente ativar esse recurso aqui, olha. Line Weight. Vou clicar nele e agora a gente vê a espessura da linha. Vamos selecionar uma outra linha e eu vou fazer essa alteração aqui pela caixa de propriedades. Ó, parâmetro Line Weight está na opção By Layer e eu vou mudar para 35 milímetros, 0,35 milímetros.
Como o line weight está ligado, a gente vê a espessura. Se a gente desligar o line weight, a gente não vê a espessura. Voltando ao normal, seleciona tudo que você alterou. O parâmetro line weight está escrito vários. Vamos mudar para by layer. Exercícios. Eu vou sugerir que você dê um pause no vídeo, faça os exercícios e assim que terminar, dê um play e continue assistindo. Se mesmo após assistir a resolução dos exercícios ficar alguma dúvida, deixe as dúvidas nos comentários. Então, o primeiro que ele pede é alterar a cor das cotas. Então, eu vou selecionar uma cota, botão direito, Select Similar. Perceba que duas cotas não foram selecionadas, porque apesar de serem cotas, elas são cotas de estilos diferentes. Essas cotas que eu selecionei, na quantidade de 6, elas recebem o nome de Rotated Dimension. Essa outra recebe o nome de Aligned Dimension e essa outra recebe o nome de Angular Dimension. Vou selecionar essa cota, botão direito, Select Similar, e essas duas eu vou selecionar por seleção direta. Poderia ser por janela ou por laço também. A cor dela é cian e eu vou mudar para magenta. Ok. Segundo, ajustar a espessura da linha de simetria para 0,18. Linha de simetria é essa aqui. Ela diz que o lado esquerdo e o lado direito do desenho são idênticos. E eu quero que a espessura seja de 0,18. Então a gente vem no parâmetro line weight e muda para 0,18. Tá aí. Letra C. Ajustar a espessura das linhas empregadas na cotagem para 0,18 também. Então vamos selecionar novamente todas as cotas. Vamos vir aqui em line weight e mudar para 0,18. Letra D. Ajustar a espessura das linhas do desenho para 0,35. Bom, aqui eu não posso usar a opção Select Similar, porque senão ele vai selecionar todas as linhas desse arquivo. Aqui eu vou precisar selecionar ou pela seleção direta, como eu estou fazendo aqui, ou então pela opção janela ou pela opção laço. Ok? Olha aí. Certifique-se de que você está selecionando somente as linhas do desenho. Pode aplicar um zoom, como eu acabei de fazer, para facilitar essa seleção. Line weight passa para 0,35. Tá aí. Olha como fica bem melhor quando o nosso desenho é contornado com linha grossa. Mas lembre-se, a gente só está vendo que a linha é grossa porque o recurso Line Weight está ligado. Se eu desligar o recurso Line Weight, tudo fica com linha fina. Próximo exercício. Desenhar. Não é necessário fazer as cotas e também não é necessário fazer a linha de simetria, porque a gente não viu como se faz isso ainda. Eu verifico que essa linha vertical não foi informado qual é o comprimento dela. Mas eu sei que o desenho do lado esquerdo e do lado direito são iguais. Do lado esquerdo, ele diz que a altura desse desenho é 1000. Do lado direito, eu vejo que tem 500 com 300, deu 800. 800 para 1000 faltam 200. Então, aqui mede 200. Essa linha horizontal também não tem cota, mas como o desenho é simétrico, se do lado esquerdo mede 500, do lado direito também vai medir 500. Então, vamos lá. A maioria das linhas que nós temos aqui são horizontais ou verticais. Somente essas duas linhas são inclinadas. Então, vamos ligar o Orthomod. Vamos pegar o comando linha. Primeira linha, comprimento 2000. Linha vertical, comprimento 300.
para o lado de dentro, 500. Chegamos na linha que não tem cota, mas a gente descobriu qual é a cota efetuando contas, 200. E agora nós temos uma outra linha para a direita, que é igual essa linha de baixo. Então eu não vou digitar 500. Eu vou trazer o meu cursor até aqui, não vou clicar em nada e vou subir o meu cursor até aparecer a linha verde. Apareceu a linha verde, eu clico com o botão esquerdo. E ele capturou a dimensão e essas duas linhas têm o mesmo comprimento. Para a parte de cima eu ando mais 500 e para a esquerda mais 500. Vou aproveitar que o Orthomod está ligado e vou fazer as linhas do lado esquerdo. Essa minha é de 300, mas eu não vou digitar, vou capturar a dimensão. Capturei. Para cá nós temos 500. Para cima eu não vou digitar o valor, vou capturar daqui, olha. Essa próxima linha para a esquerda não vou digitar, vou capturar também. Para cima também não vou digitar, vou capturar. Então, esse recurso que eu estou usando de capturar a dimensão, ele se chama AltSnap. E você vê como que ele é útil. Você ativa o AltSnap por esse botão aqui. Esse é o recurso AltSnap. Para a direita, a linha 500, capturei também. Agora, nós vamos fazer as linhas inclinadas. Então, eu preciso desligar o Orthomod. Ou eu clico nesse botão para desligar esse recurso, ou eu pressiono a tecla F8. Linha, ponto de partida, não clico em nada, solto o mouse e vou digitar o tamanho dela. 707, a cota está com vírgula, mas no AutoCAD nós devemos digitar ponto, ponto 11. Tab, para irmos para o ângulo, e o ângulo é 135. Bom, a última linha é uma linha de ligação ou linha de fechamento. Nós não precisamos digitar nem o comprimento nem o ângulo. Basta aproximar o cursor dessa linha horizontal até aparecer o quadrado verde com o nome Endpoint. Para terminar, pressione a tecla ESC. Verifique que o nosso desenho foi contornado com linha grossa. Isso é uma exigência da NBR. Vamos selecionar todo o nosso trabalho, Line Weight, e vamos colocar o valor 0,35. ESC. Então é isso, pessoal. Na aula de hoje, a gente falou um pouco mais sobre configurações, falamos sobre os comandos de seleção e você viu como eles são importantes, e falamos também como alterar cor e espessura de linhas. Treine tudo que foi apresentado hoje. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Um abraço e até a próxima.